Você pode abrir comigo a sua Bíblia, 2 Crônicas 7:14. Eu vou fingir que estou abrindo aqui, mas já está anotado, é só para que vocês achem que está abrindo. Vamos ler. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou ler mais uma vez. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu acho linda essa palavra, eu me sinto muito importante quando eu leio isso e saber que Deus falou isso para mim também. Mas o contexto desse verso é um pouco desagradável. Por quê? Porque este é um momento onde o povo estava vivendo uma das melhores fases. As guerras estavam sendo ganhas, as prioridades deles estavam sendo atendidas, os desejos do sonho deles estavam sendo atendidos, eles estavam em um grande momento de festa, eles estavam em um momento de muita alegria. Aí Deus vem e diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas isso não seria algo para dizer para alguém que não está bem? Você pega alguém que não está com a vida muito legal e você fala: cara, se você orar, buscar a face de Deus, se você se humilhar diante dele, ele vai perdoar os seus pecados, ele vai sarar a sua terra. Mas a realidade disso é que não importa como você está, quão bem você está, o dia mau um dia chega. E para você que já está num dia mau, eu tenho uma boa notícia, que o dia bom também chega. Então você não precisa ficar com essa cara triste me olhando. Mas por melhor que você esteja, Deus te alerta dizendo: o dia mau pode chegar para você. Você pode estar cheio de dinheiro neste momento, mas pode chegar um dia que você não vai ter dinheiro. Você pode estar morando numa casa boa, mas pode chegar um dia em que você vai ter que vender a sua casa para resolver algum outro problema. Mas a boa notícia para você é que quando você chegar nesse dia, você pode clamar ao Senhor, Ele vai ouvir do céu e vai sarar a sua terra. Só que quando nós falamos em sarar a terra, nós estamos falando de algo que está ferido, algo que não está bem. E isso me leva a entender o quê? Que às vezes nós não estamos em um bom momento da nossa vida por conta das nossas próprias atitudes, por conta das nossas próprias escolhas. E se você não está em um dia bom hoje, eu tenho certeza que se você parar para pensar um pouco, tem algo que você fez no passado que causou esse dia ruim. A grande maioria dos problemas que nós temos são causados por nós mesmos. Se você está em dívida é porque você gastou demais. Se você está precisando vender coisas para pagar as suas dívidas é porque você gastou tanto a ponto de ter que vender o que você já tinha conquistado. Então, se você parar um pouquinho, se o seu casamento não está tão bom, talvez as suas atitudes não tenham sido tão legal, você não tem plantado coisas boas para colher coisas boas no seu casamento. Então, a maioria dos nossos problemas, a grande maioria deles, são causados pelas nossas atitudes erradas. Mas a boa notícia para você também é a seguinte: que ainda que você fez algo de errado, ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha sido irresponsável com as suas coisas, se você clamar ao Senhor, se humilhar diante dEle, entender que você fez algo de errado, pedir perdão, Ele está disposto a se levantar do trono dEle, a ouvir a sua oração e sarar a sua terra. Então não importa o que você fez, se você se arrependeu, o Espírito Santo está disposto, Deus está disposto a reerguer você de novo. Amém? O nome disso é graça. Eu não sei se você pode dar graças a Deus por essa graça que te alcança, certo? E o que eu quero ministrar para você hoje está totalmente baseado nisso, em sarar a terra, em preparar uma terra.
E o outro texto que eu quero ler com você está em Marcos 13:3. Você não precisa abrir, eu leio para você. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso. Se você falar pedregoso 3 vezes muito rápido, você é batizado com línguas estranhas. Se você não for batizado, se você já for batizado, Deus te dá o dom de novas línguas. Olha que maravilha. Pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Que maravilha isso! Já pensou você plantar 1 e colher 100? Já pensou você ofertar R$1 e ganhar 100? Isso é maravilhoso. Não que nós ofertamos por troca, nós ofertamos por gratidão. Então, quando nós ofertamos por gratidão, nós podemos ganhar até mais que 100. Isso é sensacional. Então, e o que eu quero trazer para você, baseado nisso também, é que toda vez que algo vai ser plantado, é preciso preparar uma terra. Eu não sei se tem algum agricultor aqui, ou alguém que trabalha com isso, com plantação, mas você pode concordar comigo que todas as vezes que nós vamos plantar algo, nós precisamos preparar a terra. Tem uma horta perto da minha casa, e eu vejo várias vezes, eles não começaram a plantar nada, mas eles dão uma molhadinha na terra, depois eles vêm cavando, e só depois disso, eles colocam a semente. Então repita comigo: todas as vezes em que algo precisa ser plantado, é necessário preparar a terra. E sabe o que é mais interessante desse texto? A lição que eu aprendo é que semente boa em terra ruim não vira árvore. Semente boa em terra ruim não vira árvore. Mas semente boa em terra boa não só dá fruto, mas dá muitos lucros para o agricultor. O agricultor é Jesus e as árvores somos nós. Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Talvez a palavra não seja aquilo que você gostaria de ouvir hoje. Talvez a palavra não seja aquilo que você espera ouvir hoje. Mas eu quero te dizer, meu irmão, a palavra é do Pai, então a semente é boa. Se o seu coração for bom, você pode não viver isso daqui a alguns instantes, você pode não viver isso na sua segunda-feira, mas se o seu coração for bom, em um prazo de tempo, você vai colher frutos disso. E esses frutos trarão muitos frutos para o agricultor, que é Jesus Cristo. Então, se eu fosse colocar um tema nessa palavra hoje, seria preparadores de terra para a plantação. E quando nós falamos de preparar a terra, como nós falamos de preparar algo para receber uma semente, eu não consigo falar disso sem lembrar de João Batista. João Batista era um homem meio estranho, e a Bíblia relata isso. Tivemos uma gincana de escola dominical aqui, talvez foi falado sobre João Batista. Se não foi falado na escola bíblica dominical, com certeza você já ouviu falar sobre as roupas, sobre o que ele comia, sobre aonde ele vivia a maior parte do tempo dele. Então João Batista era um cara meio estranho, um cara improvável, diga improvável. Filho de Isabel. Isabel, para começar, de tão improvável que ele era, Isabel não poderia ter filhos, era uma mulher estéril. Mas Deus viu graça nela e resolveu dar um filho para ela. Mas não era qualquer um. Desde o princípio sabia que João Batista era primo de Jesus. Mas não era primo de sangue, sabe? Isabel era muito amiga de Maria, muito amiga mesmo. Sabe quando a Bíblia fala sobre o amigo mais chegado que o irmão? Mais ou menos isso. Então Isabel era muito amiga. Então João Batista era primo de consideração de Jesus. Alguém muito próximo. Tão próximo que quando Maria foi avisada pelo anjo que receberia Jesus, Isabel também foi avisada que receberia João. Elas se encontraram, e quando elas se encontraram, a Bíblia diz que João se mexia de uma forma muito intensa dentro da barriga de Maria, por encontrar com Jesus. Muito antes dele nascer, já foi falado sobre a existência dele, a voz que clama no deserto.
Quando a Bíblia fala disso, fala de João Batista, certamente você sabe disso. E o que eu gosto muito disso é que João Batista ele era um cara famosão da época. Famosão, essa palavra é meio deturpada no nosso meio hoje em dia, porque quando fala de alguém famoso, você já pensa em alguém metido, alguém que é meio estrelinha, essas coisas todas. Mas João Batista era um cara famoso, muitas pessoas conheciam ele. A Bíblia fala que ele pregava no deserto, e as pessoas saíam da cidade para ir para o deserto para ver ele pregar. Tem noção disso? Que ele pregava em um lugar talvez um pouco afastado, e todo mundo saía da civilização. É tipo você ouvir falar que alguém está pregando no Cajuru, brincadeira, mas tipo, se tem alguém que mora no Cajuru é brincadeira, tá bom? Você sair do Éden da civilização e ir para lá, brincadeira, mas é tipo isso. Ele era um cara muito famoso, muitas pessoas queriam ouvir ele pregar, então ao mesmo tempo ele pregava e batizava muitas pessoas. Só que aí me intrigava a mente em pensar, como muitas pessoas saíam para ouvir alguém falar, arrependam-se. Tudo que vocês estão fazendo está errado, arrependam-se. Eu falava, meu Deus, eu preciso entender isso, porque se na igreja nós falamos hoje, irmão, você precisa parar de pecar, o povo já emburra a cara assim, tipo, não quer ouvir o que a gente quer dizer. Eu falo, mas Deus, como ele pregava isso, uma palavra dura, uma palavra pesada para as pessoas, e mesmo assim, elas queriam ouvir o que ele estava dizendo. E o Espírito Santo me disse algo, falando para mim, Lucas, a realidade disso é que ele não pregava dessa forma como você foi ensinado. Ele não pregava com essa coisa xingando as pessoas, dizendo que eles eram pecadores e que eles iam para o inferno, como muita gente faz quando olha alguém que não segue o que nós seguimos. Sabe aquela coisa de Jesus vai te pegar na curva? Não era isso. Não se conserta não, que Jesus vem e vai quebrar suas pernas. A realidade é que ele não pregava dessa forma como nós ouvimos e como nós fizemos por muito tempo. E se você ainda faz isso, eu quero dizer que hoje você é livre dessa forma de pregar em nome de Jesus. Então não era isso. E o Espírito Santo me disse, Lucas, se eu te desse hoje R$1 milhão, eu falava, eu ia ficar milionário. Se eu te desse hoje R$1 milhão, o que você sonha em ter? E faz parte dos meus planos, daqui 5 anos ter uma Evoque. Quem sabe o que é uma Evoque? Os homens sabem, uma Range Rover Evoque. Tá bom, vou reduzir para você entender. Um Fusion, um Fusion, sabem? Então, mas eu vou na Evoque, que eu gosto mais da Evoque. Evoque é um carro da Range Rover, que hoje, o do ano, custa R$300 mil. E eu falei, se eu ganhasse R$1 milhão, lógico que eu ia comprar uma casa primeiro, né, para garantir, mas eu ia comprar um carro desse. Daí ele falou, mas você ia comprar quando? Você me deu hoje, se fosse um domingo eu esperar segunda-feira, a loja abrir 8 horas da manhã, na verdade 5 para as 8 eu estaria lá já na porta esperando abrir, para poder comprar meu carro. E ele falou, isso é o que João Batista pregava. Ele não pregava o arrependam-se, dizendo, Jesus vai pegar você e vai te matar se você não se arrepender. Ele, na verdade, ele dizia assim, arrependam-se, mas no sentido de, por que você vai deixar para amanhã a vida que você pode viver extraordinariamente em Jesus hoje? Você entende isso? Então era, arrependam-se agora, cara, não precisa esperar. Tem gente que fala que, não, eu vou para Jesus, mas mais para frente, agora eu sou muito jovem, agora eu sou muito novo, eu vou seguir Jesus, não, daqui um tempo, agora não. Mas para que você vai deixar para amanhã a vida extraordinária que você tem para viver hoje? Então é isso que João Batista fazia, arrependam-se agora. E as pessoas entendiam isso e na mesma hora diziam, por favor, me batiza, porque eu preciso nascer de novo, eu preciso viver essa vida extraordinária agora, eu preciso viver com Jesus, eu preciso seguir Jesus agora, eu preciso fazer o que Deus nos ensina agora. Então você entende isso? Diga amém se você entende. E se eu fosse usar uma frase para basear o ministério de João Batista, eu usaria a frase, depois de mim vem alguém. Porque ele pregava para multidões, mas eu imagino que muitas dessas pregações, assim como provavelmente acontece com o pastor, porque o Felipe me fez uma propaganda do pastor, falou, cara, meu sogro é o cara, meu sogro prega demais, é muito inteligente. Então eu imagino que muitas vezes quando acaba o culto as pessoas dizem, pastor, mas que palavra, pastor, mas que entendimento, isso que eu aprendi, que coisa boa. Só que eu imagino João Batista pregando e as pessoas chorando, e vinha no final e falava, cara, o que é isso? Isso mudou a minha vida. Ele falava, você gostou disso?
Você achou isso legal? Mas depois de mim vem alguém que ainda faz mais do que isso que eu estou fazendo por vocês. Então, se eu fosse usar uma frase para basear o ministério de João Batista, eu usaria: depois de mim vem alguém. Vamos dizer isso? Depois de mim vem alguém. Então João Batista estava um dia normal para ele, pregando, batizando as pessoas, e as pessoas vindo falar com ele. Deixa eu imaginar do meu jeito, tá? Imagina as pessoas vindo falar com ele e falar: cara, que sensacional. Ele: não, calma, depois de mim vem alguém. E de repente ele dá uma olhadinha assim para frente, e ele vê lá de longe vindo um homem, e ele olha as pessoas falando para ele e fala: gente, calma. Lembra que eu sempre digo para vocês que vocês gostam do que eu faço, mas depois de mim vem alguém que faz coisas ainda mais legais do que as que eu faço. Das pessoas lembram, mas o que tem? Eu quero falar para você, João, que o que você fez foi... Não, gente, entenda. Aquele que está vindo lá, aquele que está vindo lá, é dele que eu falo. Depois de mim vem alguém. Ele está vindo, e não é tão depois, ele está vindo agora. E eu digo para você, eu falo, hoje nós vivemos um tempo complicado na igreja, onde quando nós vemos alguém novo chegando, nós já ficamos meio emburrados, falando: não, vai tomar o meu lugar não. Tá, aqui não tem isso, tá, gente? É lá nas outras igrejas que eu vou, aqui não tem, tá bom? Então nós ficamos enciumados e tal, mas a Bíblia fala que João Batista era tão ligado nisso, de depois de mim vem alguém, que alguns discípulos de João Batista começaram a seguir Jesus depois disso. E ele ficou com dor de cotovelo? Não. Depois de mim vem alguém. Eu não faço para que vocês me sigam, eu faço para que vocês sigam ele. Então bem-aventurados são vocês que seguem o depois de mim. Você entende isso? Então, depois de mim vem alguém. Essa é a frase que eu basearia. E ele olha Jesus vindo lá. Só que me diga uma coisa. Talvez Jesus... Lógico que Deus tem as suas milhões de formas de agir, nós não podemos limitar Deus a isso, certo? Mas eu quero que você entenda uma coisa: se João Batista não tivesse pregado para um monte de gente, não tivesse feito discípulos, pensando já que depois dele viria Jesus, talvez Jesus não teria discípulos imediatos, sabe? João Batista preparou a terra para que Deus pudesse plantar a semente chamada Jesus Cristo. Você entende isso? Então, tanto o preparador da terra como a semente vem de Deus. Aquilo que Deus colocou no seu coração vem de Deus. Aquilo que você faz na igreja não é porque você é legal, não é porque você tem um coração voluntário, não por isso. É porque você entende que ser preparador de terra é muito importante para que outras pessoas possam chegar aqui e receber a semente que Deus quer plantar no coração delas. Então, João preparou a terra para que Deus pudesse plantar a semente chamada Jesus. Só que Jesus era alguém muito esperado, você sabe disso. Todos falavam: não, um dia vai vir alguém que vai resolver o nosso problema. Um dia vai vir alguém que vai resolver vai reinar aqui e vai acabar com todas as aflições que nós sofremos. Jesus era muito esperado. Só que quando Jesus chega, as pessoas olham e falam: esse não é Jesus, porque não bate com aquilo que eu espero. Jesus ia contra os padrões exigidos pelos religiosos da época. Jesus ia contra os padrões que os religiosos pregavam sobre ele. Primeiro, eles pregavam que Jesus ia nascer num berço de ouro. Não foi assim? Foi na manjedoura. Eles pregavam que Jesus ia chegar com tudo arrebentando e falar: vai ser, agora acabou o problema. Nós vamos declarar guerra contra os inimigos, nós vamos vencer tudo e agora vai ser top, para os jovens me entenderem melhor. Agora vai ser top. Só que Jesus não chegou com um plano de guerra, Jesus chegou com um plano de amor. Jesus não chegou com um plano de atacar os inimigos, Jesus chegou com um plano de vamos amar os nossos inimigos. Jesus não chegou com um plano de vamos dominar tudo com o nosso dinheiro, Jesus chegou com um plano de vamos repartir o que nós temos, para que ninguém viva na miséria aqui. O plano de Jesus era totalmente contrário aos padrões exigidos pelos religiosos, totalmente contrário àquilo que a grande maioria das pessoas pregavam sobre ele e esperavam sobre ele. Jesus é o nosso maior exemplo de caráter. Tem alguém que concorda com isso aqui?
E sabe, porque a natureza de Jesus não é ódio, não é egoísmo, a natureza de Jesus é amor. Então eu imagino Jesus uma criancinha, Jesus ainda criança, 4 aninhos de idade, com um brinquedo que o seu pai fez para ele, tipo, eu ia falar um caminhão, mas não tinha caminhão na época, um barcão de madeira bonito assim, aqueles que a gente encontra na beira da estrada, que dá até vontade de comprar, mas a gente não compra porque é R$200, sabe, esses daí. Então um barcão bonito, e vem outra criancinha e olha assim e fala, eu quero. Rapaz, eu quando era criança tinha uma raiva disso aí, mas como eu estou falando de Jesus, então vem, eu quero. Qualquer outra criança abraçaria e diria o quê? Não, é meu. E Jesus lá com o seu barco e tal, e fazendo chuar, barulho d'água, né? Então fazendo barulhinho e tudo mais, brincando, aí vem uma criança e diz, eu quero. E Jesus olha assim, você quer? Então pega para você, porque a natureza de Jesus é amor, a natureza de Jesus faz parte da natureza de Jesus dividir aquilo que Ele tem com o próximo, faz parte da natureza de Jesus demonstrar amor, não só através das suas palavras, mas sim das suas atitudes, e a cruz é o maior exemplo que nós temos disso. Jesus trouxe ao mundo aquilo que todos querem e não conseguem comprar. Jesus trouxe ao mundo amor, paz, alegria. Quantas pessoas dariam tudo o que tem para ser feliz? Esses dias eu ouvi de um amigo meu, que ele recebeu uma herança, e ele passava bastante dificuldades financeiras, sabe? Por diversas vezes, graças a Deus, Deus me permitiu ajudar ele e tudo mais, e nós somos amigos de infância, assim, e às vezes me doía o coração quando eu não podia fazer para ele o que ele precisava, mas ele recebeu uma herança grande, a ponto de quitar todas as suas dívidas, comprar uma casa, investir no seu trabalho, receber um dinheiro suficiente, um pouquinho mais para fazer a sua vida, sabe? E a gente estava andando assim, tal, e eu conversando com ele, e ele, cara, dinheiro é legal, né? Mas eu achava que o dinheiro ia resolver e ia fazer com que o meu lar fosse mais feliz. Cara, dinheiro é bom, mas realmente não traz alegria. Ele achava que quando os problemas financeiros dele acabassem, os problemas familiares seriam resolvidos. Ele achava que a maioria dos problemas dele eram causados pela falta do dinheiro. Mas ele recebendo esse dinheiro, Deus pôde ensinar para ele, falar, você viu que ter dinheiro é legal, mas não resolve a sua vida. E quantas pessoas dariam tudo que tem para ter um momento de alegria? Quantas pessoas dariam tudo que tem para estar aqui como você está hoje, às vezes com a sua família, ou sozinho, mas em paz, com o seu coração em paz? Então Jesus trouxe aquilo que ninguém poderia comprar, aquilo que ninguém conseguiria comprar com dinheiro nenhum, que é amor, paz e alegria. E se eu fosse dizer agora algo que baseasse a vida de Jesus, eu diria que Jesus teve uma vida baseada em amar pessoas e empoderar pessoas. Empoderar é uma palavra que tá na moda agora, principalmente no meio feminino, onde as mulheres querem ser mais empoderadas, e eu não sou contra isso nem um pouco, porque eu realmente acredito que as mulheres são mais inteligentes que os homens. Como eu casei há pouco tempo, estou garantindo hoje à noite, entendeu? Brincadeira, mas eu acredito que as mulheres são mais inteligentes que os homens. E eu acredito também que num curto espaço de tempo, meu amigo, as mulheres vão dominar o mundo. Entendeu? Eu acredito, porque, cara, a minha esposa, ela pensa cada coisa que eu paro assim. Eu não pensei dessa forma. Ela chega, você pode fazer isso aqui, por favor? Eu faço. Mas para eu pegar esse copo, eu dou umas 30 voltas assim. Ela fala, não, amor, só você pegar e fazer assim. E sabe qual que é a realidade? É que eu acho isso um tanto quanto justo, sabe? Porque existem homens que fazem de tudo para que a sua mulher não chegue num lugar mais longe onde ele chegou. Existem homens que não são capazes de fazer coisas para que as suas mulheres cheguem mais longe, tenham um salário mais alto, tenham uma vida um pouco melhor. Eles querem sempre ser os maiorais. Só que eu quero te dizer, meu irmão, que
que Deus determinou para a gente um papel de sacerdote, só que o sacerdote não quer dizer mandão, o sacerdote, na verdade, o verdadeiro sacerdote, baseado naquilo que Jesus ensinou, ele não oprime os seus discípulos para que ele seja maior que você, ele levanta os seus discípulos, para quando os discípulos estiverem lá no alto, ele poder dizer, ele está lá, eu ajudei ele a chegar lá. Então eu falo para minha esposa, ela estava passando algumas dificuldades no serviço esse dia, eu falei, meu amor, você é muito melhor do que as pessoas dizem que você é muito mais talentosa do que as pessoas que você acham que você é, do que as pessoas acham que você vai chegar muito mais longe, e se um dia ela chegar a ter um salário melhor que eu creio nisso, e eu oro por isso também, porque vai ser top demais, se um dia ela chegar nisso eu vou olhar e vou falar, meu amor, vai com tudo, porque eu estou aqui para te ajudar. Tem algum homem com coragem disso aqui hoje também? Ou você vai ficar com seu pensamento machista de opressão, de não permitir com que sua mulher chegue a um lugar mais alto, de não permitir com que sua mulher chegue num lugar mais forte, tudo mais? Tem alguém com esse pensamento aqui? Amém? Não? Que bom. Mulher, nós estamos com vocês. É isso aí. Tá bom aqui, essa é a pose, né? Vai lá. Então, se fosse algo que baseasse o ministério de Jesus, eu falei que eu diria que o ministério de Jesus foi baseado em amar e empoderar pessoas. Porque primeiro ele conhecia alguém, não só quando ele conhecia, mas ele pegou Pedro. Ele amou Pedro e falou, cara, pescador, não, vem pescar almas comigo, vem pescar homens comigo. Isso que você faz é bacana, mas eu tenho algo melhor para você. Jesus pegou uma prostituta e disse, a prostituta que eles dizem, não, levanta, só vai, não peque mais, coisas melhores vão acontecer para você. Então as pessoas que ninguém acreditava, foi aquelas que Jesus escolheu para andar do lado dele. Judas, traidor, ladrão, isso que as pessoas diziam dele, ninguém queria andar com Judas, ninguém tinha coragem de dar o dinheiro na mão de Judas. Jesus pegou e falou, Judas, é isso que as pessoas dizem de você, você vai andar comigo, e não só andar comigo, você vai ganhar do dinheiro que as pessoas ofertam aqui. Então você entendeu que Jesus fazia questão de amar e empoderar pessoas. Eu não sei o que as pessoas dizem ao seu respeito, eu não sei o que as pessoas pensam ou falam de você, mas existe um Deus que tem planos muito maiores para você. Então se alguém disse para você que você não ia chegar a lugar algum, se alguém disse para você que você não ia dar em nada, se alguém disse para você que o seu plano é falido, tem alguém que investe no seu plano hoje, tem alguém que diz para você, você vai ser alguém, você vai chegar muito além do que as pessoas dizem que você vai. Eu tenho um plano de glória para você, eu tenho um plano perfeito para você. Esses são os pensamentos de Jesus ao nosso respeito. Então quando você acha, eu já cheguei num lugar bom, Deus já me colocou num lugar bom, saiba que Deus ainda tem mais para você. Amém? Só que Jesus, antes de morrer, ele disse, eu irei ao Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo. Se eu fosse colocar na linguagem para caber muito bem, para que você entenda melhor essa frase de Jesus, ele está conversando com os discípulos, e os discípulos um pouco atordoados, dizendo, Jesus, mas você está dizendo que vai, e nós vamos ficar como? Ele olha para os discípulos e diz assim, fica tranquilo, depois de mim vem alguém. Depois de mim vem alguém. E se nós formos para Atos 2, é um dos maiores símbolos da chegada do Espírito Santo. E Atos 2 diz que todos estavam reunidos em um lugar, com um único pensamento, com um único propósito, e de repente, como um som de um vento impetuoso, como um som de um vento muito forte, o Espírito Santo veio, encheu a casa, encheu aquele lugar, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. É isso que está acontecendo com você neste momento. Nós estamos aqui reunidos em um propósito, que é engrandecer o nome do nosso Pai, que é adorar ao nome do nosso Pai, que é entender um pouco mais sobre o nosso Pai. E você pode ter certeza que neste momento o Espírito Santo está te enchendo cada vez mais. Amém? Então o Espírito Santo veio, e tem alguns pontos que eu quero dizer para você sobre essa chegada do Espírito Santo. Enquanto nós somos cheios do Espírito Santo, existem pessoas nos olhando. Lucas, mas o que você quer dizer? Eu quero te dizer que o Espírito Santo te dá visibilidade. Existe um pastor pregador muito famoso que ele diz a seguinte frase: acenda uma chama no altar e as pessoas vão vir para ver essa chama queimar.
Então, quando nós falamos do Espírito Santo aqui, começou a acontecer aquele mover, muitas pessoas começaram a vir para ver o que estava acontecendo. Muitas pessoas começaram a se chegar e falar, mas o que está acontecendo aí? Eles estão bêbados, o que está acontecendo? E falou que foi tanta glória que eles começaram a falar em outras línguas, a ponto de que todos aqueles que estavam naquele lugar começaram a entender o que eles falavam sobre Deus. Mas fala, Lucas, tá bom, mas é meio fácil. Não, não é, porque tinha gente de tudo quanto é canto naquele lugar, que falava diversos idiomas. E tem algo que eu aprendi esses dias, que eu quero compartilhar com você, que é o seguinte: existem 3 formas diferentes de línguas estranhas. Você fala, como assim? 3 formas? 3 formas. Existe a língua estranha que nós falamos, na maioria das vezes, quando nós estamos orando, que ninguém entende aquilo que nós estamos falando. Ninguém entende o que nós estamos falando. E eu prefiro chamar isso de uma linguagem de oração, que quem entende aquilo é Deus. Certo? Uma linguagem de oração, onde só Deus entende aquilo que está sendo falado. Existe o segundo tipo, que é o quê? Que é a língua com uma interpretação. Quando alguém fala e existe alguém naquele mesmo local que interprete. Ou então quando a pessoa fala e ela mesma interpreta aquilo que ela está dizendo. Até agora isso é muito legal, muito interessante, certo? E esse segundo tipo que eu disse para você, eu diria que ele é bem próximo de uma profecia, que é algo que Deus está dando para alguém, para ser transmitido para as pessoas. Amém? Então é necessário ter alguém que fale, alguém que interprete, certo? Ou então a pessoa que está falando, ela mesma interprete aquilo, porque aquilo precisa que alguém entenda aquilo, certo? E o terceiro tipo é o que aconteceu aqui em Atos 2, que é quando alguém é tão cheio do Espírito Santo e consegue falar em línguas que nós falamos, mas não conhecemos. Como assim, Lucas? Eu estou dizendo que o Espírito Santo me enche a ponto de eu começar a falar russo aqui, certo? E existe um russo aqui no nosso meio, alguém que fala russo, que precisa entender aquilo que está sendo dito. E tem um breve testemunho que eu gostaria de contar para você, que não é meu, mas existia um homem uma vez, que ele estava, para que você entenda melhor, existia um homem uma vez, que ele consertava coisas, tipo televisões, eletrodomésticos e tudo mais, e todos os lugares que ele chegava para consertar, ele pegava a sua Bíblia e colocava em cima de algum lugar que ficasse fácil de ver, para que de repente o dono da casa, aquele que está contratando o serviço, chegasse e olhasse, isso aqui, para que ele pudesse ter uma oportunidade de evangelizar. Então ele deixava a Bíblia à vista ali, para que alguém pudesse ver e tudo mais. E um dia ele foi consertar a casa de um homem, e ele botou a Bíblia lá. Daqui a pouco ele consertando, o homem chega e fala, você é cristão? Você crê na Bíblia? Ele falou, eu creio. E o homem falou, eu também creio. Dele, que legal, cara, você já é cristão? Ele falou, não, porque eu só creio em uma parte da Bíblia. Aí ele, mas qual parte você crê? Não, creio só no Antigo Testamento. Dele, tá, legal, cara, muito legal. Então eu posso fazer uma oração para você, para que o Deus do Antigo Testamento faça algo na sua vida? O cara, lógico que pode. O Deus que eu creio, o Deus do Antigo Testamento, certo? Observação, o Deus do Antigo Testamento continua sendo o Deus que nós cremos. Do Novo, é, o que era, o que sempre será. Amém? Então ele permitiu aquela oração, e ele começou a orar. E ele, de repente, ele fala que começou a sentir uma vontade muito forte de falar em outras línguas. Só que ele estava segurando, falando, esse cara não crê, essas coisas, então não vou falar. E ele se segurando, ele falou que estava muito forte, até chegou uma hora que ficou meio que incontrolável. E ele começou a falar em outras línguas, e falar. De repente ele acabou a oração, ele disse amém, ele olhou para o rapaz, e o rapaz estava com os olhos cheios de lágrimas, as lágrimas escorrendo, e ele disse para o cara assim, meu amigo, aonde você aprendeu a falar em russo? E ele, não, eu não sei falar. Não, você sabe sim. Não, eu não sei falar, eu nunca falei, nunca fiz um curso, não sei. E o rapaz disse, não, você não só sabe, como você falou da mesma forma com que falam na minha região.
Uau! Uau! E é isso que aconteceu em Atos 2. É isso que aconteceu em Atos 2. Eles foram tão cheios do Espírito Santo, a ponto de começarem a falar em outras línguas que eles não sabiam, mas que as pessoas, os viajantes daquele lugar, todos entendiam o que eles falavam sobre Deus. Então, o primeiro ponto que eu digo para você é que quando nós somos cheios do Espírito Santo, as pessoas vêm para ver o que está acontecendo. Então, isso me faz crer em igrejas que pensam sempre em crescer. Isso me faz crer em igrejas, em pessoas que não se acomodam com a mesma coisa, mas têm um plano de crescimento, porque onde o fogo é aceso, as pessoas vêm para ver ele queimar. E é isso que tem que acontecer no seu trabalho, é isso que tem que acontecer na sua faculdade, é isso que tem que acontecer na sua escola. O fogo tem que arder no seu coração, a ponto de as pessoas querer ver o que está acontecendo com você e sentir curiosidade em conhecer o Deus que nós servimos. Amém? Segundo ponto, todos entendiam o que os seguidores de Jesus falavam. Então, se você quer ser alguém que fale de Jesus, que evangeliza as pessoas, fala sobre Jesus, é necessário que você fale de forma com que todos entendam. Eu quero dizer que o dia que você for pregar para uma pessoa estudada, você tem que chegar nela e tem que falar bonito. O dia que você for pregar para o traficante da esquina, você tem que chegar nele e falar: mano, Jesus te ama. Não sei se você consegue compreender isso, mas é necessário você saber com quem está falando e falar a ponto de que as pessoas entendam o que você está falando. Isso faz toda a diferença se você quer ser alguém que fala sobre Jesus. Jesus era assim, ele falava de forma simples, com que todos entendiam. Talvez você estranhe um pouco o meu jeito, mas é que a maioria das vezes eu prego para jovens, então às vezes vai sair um mano, vai sair um cara. Então, se você se escandaliza com isso, eu peço perdão, não é intencional para te irritar, mas é que a gente tem que andar falando a linguagem do público que nós pregamos, e não só a linguagem, mas eu sou jovem, então eu casei, quando casa, eu estava no mercado esses dias, e sabe o que eu fui fazer no mercado? Procurar ferramenta. E sabe o tipo de pessoa que eu era quando eu morava na casa do meu pai? Meu pai ia começar a fazer o que eu falava: pai, pelo amor de Deus, vamos pagar alguém que faz isso aí. Dele: vou comprar uma ferramenta. Não, pai, mas você não precisa de uma ferramenta. Quando você for precisar disso, você paga alguém que faz. E eu estou lá no mercado, que eu estou olhando, cadê uma chave de fenda aqui, rapaz? Está barato, vou comprar uma chave de fenda. Fui no material de construções que a gente estava pintando lá em casa. Cheguei no material de construções, perguntei para o cara: tem martelo? Vou comprar um martelo. Para quê? Não tinha nada para pregar. Mas mudou as coisas, mas continuo sendo jovem e Deus me ajuda a ser para sempre, a mente pelo menos. Amém? Então todos entendiam o que Jesus falava. É necessário que todos entendam o que você diz, o que você quer dizer sobre Jesus. Terceiro ponto, o Espírito Santo plantou sementes em nós. Lucas, como assim? João Batista preparou a terra, Jesus plantou a semente. Jesus veio, preparou uma terra e mandou o Espírito Santo, uma outra semente. E o Espírito Santo me vem e já distribui para as pessoas dons, e as pessoas começam a falar em outras línguas, as pessoas começam a receber um poder que elas nunca receberam antes. Como assim? São sementes que o Espírito Santo plantou em nós.